Estamos de volta novamente. Bora ver se agora vai. Tô de volta. Vamos ver se agora vai. Deus abençoe que vá. A gente tá querendo frustrar a gente. Tá muito ruim. Ver se Grace consegue voltar. Se me internet tá Estamos de assim. volta. Para você, eu estava travando? Tava. Ah, poxa, então não sei nem se o pessoal conseguiu me ouvir também, né? Se A o galera pessoal que ficou estiver também. entrando agora, gente, puder até comentar para vocês, porque qualquer coisa a gente tenta dar um outro jeito aqui para pelo menos. Bom, se a live também não ficar boa, eu faço um resuminho e a gente faz tipo um storytelling, faz um post nos stories, É. porque meu objetivo maior mesmo é passar algumas dicas, né, com base na minha experiência, e isso a gente consegue fazer uma arte bonitinha no padrão do evento e passar Mas a para gente, todo mundo aí. mas a gente vai persistir na live até o fim, vai dar certo. E também tem muita gente tocando bomba, então eu acho que isso tá atrapalhando a conexão da internet. Sim. É, Mas bom, então Biel falou continuando, que né? conseguiu ouvir, né? Mas se você pode falar Isso, novamente. eu tava falando basicamente sobre as experiências, né, e quanto elas foram importantes. Enquanto eu estava em projetos voluntariados, e que uma coisa importante também, né, tinha uma missão, visão e valores importantes e que faziam sentido para mim, né? Porque enquanto você está na empresa júnior, a exemplo, né, do Matheus, você qual cargo você tem na empresa júnior, na Action? Diretor administrativo financeiro. Bacana. Então, assim, quando você, se você não se identifica não faz sentido para você qual o serviço, qual o segmento que a empresa júnior ela carrega, muito provavelmente terá dificuldade de desempenhar um bom trabalho. Porque, basicamente, o que, é que se trata, né? Se trata de você vestir a camisa daquela organização. E aí, quando a gente fala organização, é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Porque a tendência, né, o que deveria nos mover a sair da zona de conforto não é só sobre a estabilidade financeira, mas é de fato vestir a camisa mesmo, é estar aqui, véspera de São João, 8, 7 da noite, numa live, e não Então, comendo pamonha com a família. no meio no meio de tanta coisa, a gente poderia estar fazendo outras coisas. Agora a gente Sim. está conversando um Então é muito pouco sobre vestir a sobre camisa conhecimento. mesmo. E as pessoas elas enxergam exatamente isso, né? O quanto o comprometimento. Então isso é muito importante e isso pode ser ensaiado e desenvolvido e praticado em projetos estudantis como esse. E eu estava falando, né, sobre as contribuições dos que eu participei, entre vários que existem hoje, né, que as pessoas podem se associar, e o quanto isso impactou para mim no mercado de trabalho, onde no meu primeiro processo seletivo eu passei, e eu tenho certeza que na minha entrevista muito do que me foi perguntado, além daquelas perguntas de praxe, mas foi sobre o meu desenvolvimento e alguns resultados que eu tive em projetos como esse. E, inclusive, também até depois, eu já vou fazer 2 anos já na Pirelli, mas até durante esse percurso também, continuando nesses projetos, já surgiram oportunidades também de trabalho justamente por conta dessa visibilidade. De, por exemplo, de mandar um e-mail formal e educado, contatando uma empresa de forma séria e profissional. E aí a gente está ali fechando a parceria para patrocínio, inclusive em valores, para o evento ou para o projeto. E a pessoa da empresa fala: Nossa, você tem uma forma de dialogar bacana, você tem uma oratória boa, boa para desenvolver negócios. A empresa está com vaga aberta, tá? Inclusive me mandaram a vaga, só que aí na época era em Salvador, né? E ele falou: Poxa, eu pensei que você sediava, que você estudava em Salvador, mas fica aberto as portas. Então você abre muitas portas nesse sentido. E acho que é importante frisar isso, porque às vezes pode parecer balela, mas é muito assim, é os resultados do que você planta. Então, essa foi uma das oportunidades que já aconteceram. Recentemente até também, um amigo também até falou: Olha, estou saindo de uma empresa, se pudesse indicar, você toparia, mas como eu estou com um contrato por enquanto também não é interessante ter esse compromisso. Então, assim, são só de levemente pincelado algumas oportunidades que já aconteceram por conta dessas questões proativas.
E aí, não sei se o Matheus quer complementar, ou até a gente tinha algumas perguntas no chat, mas aí acabaram sumindo, caso o pessoal que estava na live antes de cair retorne, e quiserem colocar as perguntas, a gente vai estar falando um A gente, pouco, né? a gente tem algumas perguntas que a gente já previu antes, né, da live, já nessa preparação. Mas queria comentar, antes de tudo, sobre a importância que é a empresa júnior, porque tem muita gente que fala muito, é chato, eu não vou ganhar nada com isso, você vai estar trabalhando e vai ser voluntariado, mas é muito importante nesse momento que a gente garimpe o máximo de conhecimento possível, principalmente porque o conteúdo da sala de aula é excelente, mas a gente precisa colocar na prática para a gente conseguir saber se a gente consegue ou não consegue, porque na teoria é tudo bonitinho, mas na hora da prática é aí que vamos ver. E a empresa Júnior, ela é uma empresa normal, você vai trabalhar, você tem que cumprir horários de decisões, a gente tem débitos com o governo, tributos com o governo, obrigações que a gente tem que pagar e mostrar à sociedade as nossas atividades. Então, a empresa Júnior é uma empresa séria, uma empresa que está em constante evolução, não só dentro da FTC, mas em outras organizações. A gente tem parceria com várias, a gente faz parte do núcleo do Estado das empresas Júnior, a NEG Alumiar, e isso é muito importante para que a gente consiga continuar evoluindo junto com outras empresas júniores e as pessoas continuarem evoluindo também. E o relato da Grace é muito importante porque não é só a faculdade, tem vários eventos que pode agregar muito conhecimento a você. Então, eu aprendi muitas coisas durante os eventos que eu participei durante toda a faculdade. E hoje eu sinto que hoje foi muito mais importante esses eventos complementando aquilo que eu aprendi na sala de aula do que basicamente dentro da sala de aula. E a gente falou, Grace, só para lembrar o que o Lado falou, que hoje é o Dia da Mulher Engenheira, dia 23 de junho, é o Dia da Mulher Engenheira, antes do São João. E para começar com uma pergunta, era para ser a última, mas a gente começa por ela, já que esse tema foi abordado, que é a presença da mulher na engenharia, como que você vê isso hoje já está modificando. A gente sabe que tem muito preconceito com mulher ainda em todas as profissões, de engenharia é um deles. Então, como você vê a presença da mulher dentro da engenharia? Sim, pois é, inclusive bem importante para mim, né? Quando eu não sabia que hoje era esse Dia Internacional da Mulher na Engenharia, quando eu fui assim, nossa, como tudo faz mais sentido ainda, né? Hoje eu vou estar falando numa live sobre as contribuições e as minhas experiências no Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Então isso acaba sendo até mais, poxa, é bem bacana. Mais uma vez agradecida por estar aqui. Você é a voz da engenharia nesse mês. Então, né? E assim, é bem especial, na verdade. Como às vezes algumas pessoas perguntam, é natural, né? Como que é, né? Encarar, às vezes, é muito visto algumas áreas da engenharia. A engenharia, de modo geral, há muito tempo atrás, antes era visto como um curso que majoritariamente homens se formavam, faziam, né? Hoje o cenário já está mudando um pouco mais. E cada dia que passa, a gente também vai ganhando mais representatividade, mais força. A exemplo até na minha própria área de trabalho. Onde eu trabalho, na indústria que eu trabalho, quando eu entrei, não tinha nenhuma mulher no chão de fábrica. Era 100% a mão de obra era toda masculina. E eu posso também dizer outra coisa, nem por isso, quando a gente ia para a área, para o setor produtivo, existia alguma questão de desrespeito ou de passar de algum limite. Muito pelo contrário, assim, na minha experiência, eu não estou dizendo que isso não acontece, porque acontece, infelizmente, e às vezes de forma até velada. Mas na minha experiência, né, na forma cultural da organização que eu participo, as pessoas do processo produtivo, muito pelo contrário, eram homens muito respeitosos e que sempre abraçavam e faziam de tudo para a gente se sentir parte tanto quanto da organização. Mas, querendo ou não, nesse primeiro instante, né, para uma mulher ir para o chão fabril, numa área que só tem homens, né, predominantemente, às vezes pode, a primeira instância, aquele contato de forma você formando um pré-conceito sobre aquilo, né, pode ser um pouco hostil, pode parecer um pouco hostil, mas isso são gelos que você vai quebrando com algumas formas de lidar. Eu vejo muito assim hoje. São desafios, é um dos desafios que existem, que estão aí justamente para ser vivenciados, para você poder
passar por eles para ter um grande aprendizado. Então, assim, no início mesmo do meu estágio, é natural você assim, ir com muita educação, com algum, de forma para não até não desrespeitar muito o espaço do outro, mas depois você vê que todo mundo faz parte de um todo, tudo que é novo, né, tira a gente um pouco da zona de conforto, é desconhecido, mas tudo com muita educação, com muito jeito, profissionalismo também. E essas habilidades que a gente sempre fala tanto hoje, é soft skills, né? Então, elas também a gente consegue aplicar para quebrar essa barreira, né, da mulher em áreas que são predominantemente de homens. Hoje, onde eu trabalho, aí para você ver, né, antes não tinha nenhuma mulher no setor produtivo, em todos os 3 turnos. Hoje já tem mais de 30 mulheres no setor produtivo. Então a gente já está ganhando representatividade, já ganha um espaço, já ganha uma conexão e vai se fortalecendo também. Então o que eu vejo muito é isso. Muitas vezes pode existir, né? Até um certo receio por conta da mulher, mas que a gente possa encarar como um dos desafios que existem para ser superados. Eu trabalho na área da saúde, então o preconceito é o reverso, né? Então, quando aparece um técnico, um enfermeiro, um homem, então eles estranham bastante. E a gente na administração, a gente vê muito, que tem muito mais mulher do que homem. Hoje, o hospital onde eu trabalho, 95% dos funcionários são mulheres. Então, a gente vê um pouco mais de diferença do que em outras organizações que são mediantemente total homens, como mais voltado para indústrias e outros segmentos que envolve um manejo de materiais muito pesados que acabam tendo uma maior quantidade de homens. A gente sabe que a Sim, mulher tá mudando essa perspectiva na sociedade, ela está sendo mais valorizada tanto dentro da engenharia quanto em outros cursos. Em administração mesmo, que é o curso que eu cursei na faculdade, a gente viu que tinha uma grande presença de mulheres, tinha mais mulheres do que homens. Então hoje muda essa perspectiva, as mulheres estão entrando dentro do mercado de trabalho e elas são cada vez mais importantes para o progresso da sociedade. sim. E a gente estava falando ontem na preparação, eu fiz uma pergunta para tu sobre o projeto de iniciação, o Lean Healthcare. Então eu queria que tu me Sim. explicasse o que é o Lean Healthcare e falasse ao pessoal sobre sua experiência nele. Sim. Então, só complementando um pouco do que você falou, que eu acho que faz sentido e eu acho que contribui também para a nossa live, descrever esse relato, que eu acredito que tem um grande ensinamento por trás disso também, a gente pode desdobrar para várias outras aplicações. Aquilo que você citou sobre a questão, né, que muitas vezes em alguns processos produtivos, onde tem um esforço, até um peso maior, a gente vê que de fato existe a predominância maior de homens. E o seguinte paradigma que foi quebrado no meu local de trabalho, o diretor da fábrica, ele falou, né, numas das discussões e reuniões, justamente com esse projeto de inserir mulheres no setor produtivo, se identificou quais eram os pontos, né, onde elas poderiam atuar, e aí fez um estudo. Bom, tem condição de uma mulher trabalhar nesse setor, tem condição ou não. E aí foi estudado em alguns dos pontos falavam, não, nesse setor aqui não pode porque a bobina que o operador ele carrega pesa mais de 23 quilos. Ergonomicamente, a mulher não é saudável para a mulher Sim, carregar. tem na lei que a mulher não pode carregar acima de uma E determinada aí, quantidade. e aí acho que era 35 quilos que pesava a bobina, mas assim, esse peso o homem também não pode. Então, o problema não estava se é homem ou mulher que operava, mas no peso da bobina. Então, o que Uhum. foi realizado? Um projeto para que esse esforço não precisasse ser feito, porque se você for colocar um homem de estatura média, baixa, né? Que seja Não. um pouco menos dotado de força, também não vai conseguir. Então, assim que a gente vai quebrando esses paradigmas, justamente, eu acho muito bacana ter testemunhado esse processo, porque isso a gente pode desdobrar também para outros cenários e outras áreas também. Mas falando, né, sobre o Lean Healthcare, eu acho muito bacana, porque eu gosto muito de falar sobre a essência desse projeto, porque você consegue também debruçar ele para várias outras coisas, inclusive o nosso tema de hoje aqui. Bom, o Lean Healthcare é um projeto de iniciação científica que eu faço parte na faculdade, que visa, tudo começou ano passado, né? A gente cadastrou o projeto, submeteu, foi aprovado, visando implementar a metodologia Lean Healthcare em um hospital público em Feira de Santana. Por quê? O setor de saúde é um dos piores problemas em Feira de Santana, segundo o Ibope. Em segundo vem a violência, e a gente sabe que um tá ligado ao outro, né? Porque se a violência é grande, então
tem um alto índice de mortalidade e também de ferimentos, né? Enfim, a demanda no hospital aumenta e aí quando você não tem uma estrutura ideal para abraçar isso, acaba virando um cenário caótico. E o Lean Healthcare é uma metodologia que ela surgiu do Lean Manufacturing. É uma metodologia que surgiu na indústria lá nos anos 50 com o sistema de produção Toyota. A Toyota, ela otimizou tanto o sistema produtivo dela ao ponto de, por exemplo, em 1970, quando teve a crise do petróleo, praticamente todas as empresas quebraram naquela época, menos a Toyota. Justamente por conta dessa metodologia que eles aplicam. Por quê? Porque eles visam ao máximo reduzir gastos, reduzir desperdícios e otimizar ao máximo a produção. Também é um sistema de produção puxado e não empurrado. Então é muito por demanda. Então isso também dá um tempo bacana para o trabalho realizado ali, para que realizem projetos de melhoria. Todo esse pensamento enxuto demorou 20 anos para implementar, virar cultura no sistema de produção Toyota. Isso é um sucesso ao ponto de a Toyota ser a única empresa que não quebrou na crise do petróleo. E está ligada ao ramo automobilístico, né? Então, em 70 foi o boom desse sistema, e aí outras empresas começaram a se interessar para implementar, e aí virou Lean Manufacturing, já que não se aplicava mais somente a Toyota, mas outras empresas começaram a aderir também. Só que o bacana dessa metodologia é que ela é tão redondinha que você consegue também debruçar para outras áreas. Otimizar custos, reduzir desperdícios, padronizar trabalhos. E aí hoje existe o Lean Office, que é aplicado a serviços, o Lean Logistic, que é aplicado a melhoria de logísticas para reduzir custos e aumentar também a efetividade, a eficiência, e o Lean Healthcare, que é justamente a melhoria no setor de saúde. Quando a gente começou esse projeto, é porque em Feira de Santana não existe nenhum hospital que possui essa metodologia implementada, nem os hospitais particulares. E o nosso objetivo é implementar em um hospital público, 100% público, justamente por conta da deficiência de investimentos e para que isso tenha um impacto a um número maior de pessoas, né? E principalmente as pessoas que de fato precisam dessa melhoria, né? Não que as pessoas que acessem ao sistema de saúde privado não tenham necessidade, mas a área privada já tem uma base consolidada muito maior do que quem se baseia somente pelo SUS. Então, a gente começou esse projeto ano passado, é um projeto incrível, a gente foi com muito estudo, né? Ano passado a gente fez algumas visitas técnicas bem bacanas, fomos para o Hospital de Subúrbio, em Salvador, que tem a metodologia implantada, e alguns hospitais em São Paulo também. A exemplo do Sírio-Libanês, a gente conseguiu realizar uma reunião com eles bem bacana, e aí eles abriram pra gente, porque eles vivem, né? O Sírio-Libanês e o Albert Einstein são referências na metodologia aqui no Brasil, que ainda não é tão explorada quanto lá fora. Lá fora a gente tem muitos outros exemplos de excelência. Mas a tendência é que isso aumente ainda mais, principalmente agora, né, nesse cenário de pandemia. A gente começou o projeto ano passado, não tinha noção do que aconteceria esse ano, mas está sendo assim bacana ver que assim poderia ser de uma forma menos triste, né? Visto o cenário que a gente vive hoje. Mas, com certeza, por conta dessa pandemia, e isso também se aplica não só à área de saúde, mas volta ao desenvolvimento econômico, né, no cenário geral, essa pandemia está contribuindo para que a gente consiga ver que formas de trabalhar do passado hoje já não servem mais. A gente precisa implementar tecnologias, metodologias que visem reduzir os desperdícios para aumentar ainda mais a produtividade e, no caso do sistema de saúde, aumentar qual que é a essência, né? O que muda? Que na indústria a gente visa aumentar a produtividade. Na área de saúde, o foco é o paciente. Então, a gente fez uma visita técnica num hospital em São Paulo, inclusive, em que eles fizeram um relato para a gente. Eles implementaram a metodologia no sistema de gestão deles e o diretor contou para a gente que de um ano para o outro diminuiu em 30% o índice de mortalidade, justamente pelo gerenciamento melhor da equipe, ter visualizado qual era os locais que tinham o principal desperdício e eliminar eles. Então, fazer todo esse mapeamento do hospital e dos trabalhos para poder fornecer para o paciente uma experiência melhor naquele local.
E aí eles diminuíram em 30% a mortalidade. Mas eles não diminuíram o número de atendimentos. O número de atendimentos, inclusive, aumentou, porque eles começaram a ser tão eficientes e organizados que passaram a conseguir atender mais pessoas. E diminuiu o índice de mortalidade. Nessa época a gente saiu bem impactado dessa visita técnica. Eu acho que foi a única visita técnica que eu chorei. Porque eu pensei assim, poxa, esse 30% podia ser minha mãe que estava nesses dados, podia ser meu pai, podia ser um parente meu. Então, assim, foi muito vivo ver a aplicação de uma metodologia da engenharia salvando vidas. Então, é um projeto muito especial, um projeto muito querido, que a gente está continuamos contribuindo agora, não na prática, porque os estágios estão parados, mas a gente fez algumas contribuições científicas também, artigos científicos nossos foram aprovados em 2 revistas. Então, é muito disso, né? A gente estudar para poder entregar para a sociedade de alguma forma. E não sei se é E a pergunta que se traz em seguida, mas eu vejo também muita relação com a forma de, assim, que se a gente pensar, né? Como que a gente consegue sair desse caos, desse cenário de crise, como que a engenharia pode, né? Não sei se era isso que você ia complementar agora. Como a engenharia pode contribuir. sim, eu ia fazer um breve relato por conta do meu conhecimento em hospitais. A gente sabe que o hospital ele vive no gargalo, velho. Sempre lá pertinho de fechar a conta, porque é muito complicado mesmo. Então, os hospitais eles tendem a gastar menos com mais. Então, eles procuram gastar o menos possível com mais pacientes para que ele consiga sobreviver e manter não só o hospital, quanto os colaboradores que trabalham nele, quanto os pacientes que estão nele que precisam bastante. Tem um relato de vários hospitais em feira, assim como a UPA, que também tem investimento muito pequeno. Então, esse desenvolvimento é bastante legal. A iniciativa também da UFRB, junto com vocês, desse projeto de iniciação, porque a gente vê que é uma necessidade real da sociedade como um todo, né? E a gente estava falando sobre a importância do Lean Healthcare para a saúde, né? Então, o que você poderia falar sobre a importância da engenharia da produção nesse momento que a gente está vivendo? A gente sabe que é um momento complicado, que os recursos estão mais escassos, tanto recursos materiais quanto de pessoas mesmo. A gente vê que tem pessoas ficando doentes, tem pessoas que estão ficando em casa e acaba que não está tendo essa rotatividade na economia, a economia não está girando da maneira correta, muitas empresas fechando, falindo. A gente sente essa necessidade de estar nos ajudando, entendeu? E como você vê a engenharia da produção como essa fonte importante para a economia e nesse momento que a gente está vivendo. Bom, na minha perspectiva, né, o que eu vejo muito, assim, o curso de engenharia de produção, a gente existem 10 áreas de atuação, né? Então, a gente vê de diversos estudos, justamente com esse objetivo também. Eu estava falando um pouco da metodologia do Lean, mas ele também se assemelha, diz muito sobre qual é o objetivo do engenheiro de produção no ambiente em que ele estiver inserido, que é justamente reduzir custo, otimizar, aumentar a produtividade, fazer todo esse gerenciamento é cargo do engenheiro de produção em essência. O que eu vejo muito, qual a contribuição da engenharia de produção, principalmente para esse cenário de crise, é que assim, independente até, principalmente para a área de engenharia de produção, isso é um ponto de vista até meu, assim, eu acredito que tenha muita contribuição do que eu estudo também, para pensar assim, mas se aplica para todas as profissões, inclusive, não somente engenharias. A gente precisa encarar esse cenário de crise, porque assim, toda crise gera um problema, e todo problema são oportunidades para melhorar, para mudar, para fazer diferente. Se a gente não tiver esse pensamento enquanto engenheiros, futuros engenheiros, né, a gente está na profissão errada. Então, o problema ele existe até na nossa vida pessoal e é para a gente encarar e lidar com ele para passar pela experiência da melhor forma possível. Então, o que precisa ser feito, principalmente, é a gente realmente entender. Parece até as pessoas estão falando muito isso, mas a gente precisa colocar na prática também. Mudar um pouco como a gente trabalhava antes e agora ter um novo olhar e caminhar de uma forma diferente. A gente vê que em diversas áreas, em diversos setores, algumas formas de trabalho ainda são um pouco engessadas, são tradicionais, um pouco obsoletas. As pessoas têm dificuldade de aderir ao novo. Então, é preciso a gente entender, e agora a gente está entendendo de forma até mais abrupta, né? Com a pandemia e com essa quarentena toda, de que as novas tecnologias, elas
já fazem parte do novo mundo. Então, é um momento ótimo para a gente testar também aquela as soft skill que as pessoas falam, né? Que a gente precisa ser antifragilidade, né? Precisa ser resiliente e, assim, entender que vão existir mudanças e se calejar, ainda mais no cenário de indústria e também grandes setores como o da saúde também, podem existir muitas coisas que podem influenciar e você tem que ter um olhar estratégico para aquilo, para não se desesperar, mas saber lidar. Então, assim, alguns relatos que eu posso até exemplificar para não ficar algo tão macro, mas algo mais concreto. Na área onde eu trabalho, né, na indústria de pneus, o que acontece? A fábrica daqui de Feira de Santana, a grande parte da produção, ela a gente chama de high value. Então, assim, são pneus de aro 19, aro 20, que são para carros importados. A maior parte dos clientes não são do Brasil, vão para outros países, para as grandes montadoras, né? Para que e quais são os clientes dessas montadoras? São pessoas de um aporte financeiro maior, né? São pessoas com uma condição financeira bem maior. O que acontece? Como a crise deu, qual foi a estratégia da indústria? De nivelar um pouco mais a produção. Então, são três categorias: high value, premium e standard. O premium é aquele aporte médio, né? E o standard são os pneus que são para carros mais populares. Então, nivelou um pouco mais essa produção para conseguir diminuir e equilibrar esse prejuízo nesse sentido, né? Já que a gente tem alguns clientes que são aqui próximos, por exemplo, da Ford, em Camaçari. Então, são novas formas de ver. Ganha mais no high value e tem um preço maior, um lucro maior, mas o cenário hoje a gente precisa ver de várias perspectivas e entender e mudar as estratégias. Um outro exemplo que eu posso dar também é de algumas pessoas que eu tenho contato. Aí vai outra dica que eu dou também, networking é muito importante. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela trabalha na Delight. E a gente conversando, relatando, né, sobre, porque existe a questão de bater metas de vendas, né? E a Delight aqui em Feira de Santana, ela também é fábrica. E não me recordo agora qual era a meta que eles precisavam bater diário, mas não estava chegando nem 50% dessa meta. E o que aconteceu? Era basicamente voltado à produção de materiais mais comuns mesmo, né? Para o mercado local aqui. Mas quando estava tendo saída, começaram agora a vender algumas lâmpadas que eu nem sabia que existiam, inclusive. Então a gente tem que estar sempre antenado, que são lâmpadas germicidas, que elas é para poder desinfectar o ambiente para eliminar vírus como o Covid-19. Então elas ficam ligadas no ambiente, por exemplo, de trabalho, quando ninguém está naquele ambiente, né? Porque se você ficar olhando para ela, ela pode cegar. Então eles começaram a trazer esse produto e aí agora começaram a bater as vendas. Então, é muito isso. Vou dar um outro exemplo muito simples também, porque a gente pode aplicar isso. A gente tem que ter esse pensamento primeiro, né? Para poder debruçar isso e trazer como resultado. Vou dar um exemplo simples. A minha mãe vende laço. Época de pandemia, quem é que vai comprar laço para filho? O filho não tá nem saindo de casa, vai botar laço na cabeça para quê? É. Então, assim, o que aconteceu que ela começou a fazer? Começou a vender máscaras. Primeiro ela não queria vender. Eu falei para ela vender, né? E ela falou, gente, tá todo mundo vendendo. Mas a gente não pode ter esse pensamento que tá todo mundo fazendo e não fazendo. Em resumo, né? Ela tá super ocupada, até convidei ela para vir assistir a live. Ela falou: não sei se eu vou poder, porque eu tô aqui produzindo máscaras. Começou a fazer outros itens também de mesa montada e tudo. E assim, diversificou a renda para ter um retorno. Então, assim, um micro negócio, justamente para a gente entender que a diferença está no pensamento. O pensamento tem que ser igual e em qualquer setor a gente consegue implantar para poder pensar diferente. Esse é meu ponto de vista. Olha, meu professor ele já chegou aqui, a Alessio já falou, fixa o tema da live, já tá dando bronca já. A gente tá falando de tudo um Eu- pouco. é, a gente já tá falando sobre algumas coisas, vou ver se eu consigo aqui. A gente já falou de área de saúde, já falou de indústria, já falou de lâmpada, já falou de muita coisa. Mas de fato, né? É Então, assim, bastante coisa.
Uma coisa que, para frisar mais ainda, né? O que eu vejo é muito isso. A gente desenvolveu o nosso pensamento, a forma estratégica de lidar com os problemas, estudar sobre resolução de problemas e metodologias para aplicá-los. A mesma metodologia que existe para gerir projetos, inclusive é a minha área na indústria em que eu atuo, né? Trabalho na parte de gerenciamento de projetos, mais específico na área de melhoria contínua. Então, é justamente gerenciando projetos A3, utilizando ferramentas Lean, ferramentas da qualidade para diminuir alguns desperdícios, alguns prejuízos. Hoje a gente não está atuando por conta da pandemia, mas tenho certeza que quando tudo retornar, vai ter muitos inputs para a gente poder, o setor vai Sim, estar sim. movimentado, para a gente poder estar atuando. Então, assim, a mesma metodologia que eu estudei na faculdade, aplico no trabalho e também no projeto de iniciação científica. Então, assim, a faculdade, a área acadêmica, o trabalho, que é na indústria de pneus, e no projeto de iniciação científica, que é na saúde, a gente estuda e aplica a metodologia. Então, relacionando engenharia e economia é exatamente isso, para trazer, né, de forma assertiva os resultados para a economia, é justamente aplicar os estudos que existem para que, de fato, tenha um resultado efetivo. Pronto. Bastante interessante. Só para lembrar o pessoal que entrou agora, a gente está falando com Grace Kelly. Ela é estudante de energia e sustentabilidade no UFRB, com bastante conhecimento, ela está passando aqui. E ela vai se especializar em engenharia da produção, né, Grace? Que é uma das sub-áreas da engenharia. Mas a gente tem outras áreas que também estão sentindo um pouco mais de dificuldade nessa época, que é o setor da construção civil, não é? E da agronomia também, porque não tem para que vender, então tem muito produto que está sendo perdido. Então, tá tendo uma baixa nessas áreas. Então, como tu pode ver a engenharia civil e ambiental, como elas estão sofrendo nesse momento. Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre. Sim. Bom, da minha perspectiva, né, o que eu identifico assim, toda a minha contribuição é muito com base no que eu estudo, né, que é a metodologia, que na verdade nem é metodologia, o Lean, na verdade, ele é mais que uma metodologia, ele é uma filosofia. Justamente como eu contei a historinha lá no início, né, sobre a questão de como surgiu no sistema de produção da Toyota no Japão, demorou 20 anos até eles criarem, inovarem, dar nome à coisa, né? E padronizar. Então, foi cerca de 20 anos para poder segmentar. Só que foi tanto tempo trabalhando arduamente nisso que se tornou cultura da Toyota. Então, o Lean, ele em essência é uma cultura. Uma cultura que vem de uma metodologia que dentro dessa metodologia existem diversas ferramentas para ser aplicado. Então, assim, mas retornando a essa historinha para poder responder essa pergunta, no sistema de produção Toyota, o que acontece? Eles deixaram de ter uma produção em que produzia sem parar e fazia altos lotes de estoque, porque estoque parado também é dinheiro parado, né? Então é um desperdício que também no linha a gente vê. E trabalhavam apenas por demanda. E também naquela época foi logo pós Segunda Guerra Mundial, naquele primeiro momento existia uma baixa de clientes. Assim como hoje também, olha só, né? Hoje a gente tem pouca gente comprando, né, em diversos setores. Então a demanda de compras está baixa. Então o que acontece? No Japão eles começaram a produzir por demanda. E aí havia o pedido, realizava a produção de forma sistematizada no processo produtivo. O que acontece? Acaba sobrando, entre aspas, não é sobrando, mas acaba dando tempo suficiente para que aqueles colaboradores se reunissem para realizar projetos, para analisar como estavam trabalhando, para fazer fluxos, fazer diagramas de como era o trabalho e pensar, poxa, será que eu estou trabalhando corretamente? Será que eu não posso melhorar no meu processo? Então, na área de agronomia, na área de engenharia civil e várias outras áreas também. Nesse momento que a gente não tem tanta saída ou pode estar tendo um pouco de prejuízo com relação a essa questão de demanda. É uma boa oportunidade para parar, reunir aquelas pessoas, né? Que, assim, na literatura do Lean, a gente tem, no início, né, tudo foi estudado e foram elencados 7 desperdícios. Mas em algumas literaturas mais recentes já citam um oitavo desperdício, que é voltado à pessoa, ao não aproveitamento correto do intelectual
daquele colaborador. Às vezes você tem um operador que ele tem um desenvolvimento e habilidades riquíssimas para contribuir com a empresa e ele está sendo mal aproveitado. Então, assim, às vezes também no processo, no trabalho arcaico, no trabalho tradicional, o que que acontece muito? A gente está tanto tempo ali na nossa rotina, tapando buracos, apagando incêndios e vivendo aquele caos, né? Vamos dizer assim, vivendo o problema, mas não parando para enxergar como solucionar, que a gente fica estagnado e só foca nisso, não foca na resolução do problema. Então, o Lean, ele traz muito isso, né? Aproveitar o tempo que tem disponível para, até no próprio ciclo PDCA, na verdade. Tem algumas das ferramentas também que ela visa isso também, aplicar o ciclo PDCA. E uma das diretrizes é que você deve passar mais tempo planejando, né? Passe o tempo necessário planejando, pensando, arquitetando, organizando, para poder realizar o projeto e depois checar e acompanhar. Então, o que eu vejo é muito isso. É uma oportunidade rica para, de fato, reunir equipes, montar projetos de melhorias para que possa sair dali grandes resultados que minimizem os desperdícios e aumentem a eficiência. A gente está E isso falando de, tudo é uma é, forma de pensar que eu trago muito dos meus estudos com o Lean. a gente está falando muito sobre essa questão da economia com a engenharia, que é o principal tema da nossa live hoje. E a gente fala também sobre inovação, né? Essa questão. Hoje a inovação está em todos os segmentos, engenharia é um deles. A gente vê novos mercados vindo de lojas virtuais no Instagram, cursos online a partir de Hotmart e é, outras plataformas. E a engenharia, como ela se adapta a essa inovação, esse marketing 4.0, esse trabalho à distância, computador, novos padrões, como a engenharia se adapta a isso? Então, o que eu vejo muito hoje, né, como essa questão, assim, das áreas, das empresas de tecnologia estão se adaptando, eu vejo muito assim, na verdade, as empresas, os segmentos que atuam com tecnologia, elas estão muito bem, obrigada, né, nesse momento, né? O que acontece muito é que as empresas que não atuam tanto com tecnologia estão um pouco mais atrasadas, achavam, né, que não, essa tecnologia, isso tudo muito tecnológico, muito futurista, não é necessário. Então, essas empresas que não adotavam essas ferramentas, hoje se foram forçadas a pensar sobre, né? Então, é aquilo que eu estava falando, alguns exemplos, na verdade, né? Liberar algumas formas de trabalho tradicionais e aí dar espaço para o novo. Então, eu não consigo trazer com propriedade algum exemplo que eu possa dizer aqui, mas de fato, por exemplo, no local onde eu trabalho, que é na indústria de pneus, né, a gente tem um setor que chama Smash Manufacturing e é uma equipe exclusiva para lidar com os aplicativos que vão gerenciar rotineiramente e em tempo real os indicadores da fábrica, como está indo, os dados. E, e assim, quem não está adaptado, quem não está pensando dessa forma, né, em tecnologia, foi obrigado a pensar dessa forma, né? Então a gente vê também que é muito importante essa questão, a gente visualizar as tecnologias como um auxílio, né? São formas que ajudam a ter um escalonamento do resultado maior. E essa relação produção, né, indústria, comércio, ela é muito importante nesse momento, né? E a gente sabe que a produção ela depende do desenvolvimento do comércio. Se o comércio está vendendo menos, a indústria vai produzir menos e vai produzir menos. Então isso impacta diretamente no trabalho, nas atividades que o engenheiro de produção, o pessoal da operação de máquinas, todo mundo envolve essa questão de como está o comércio hoje. E Feira de Santana, ela tem um poderio muito grande no nosso comércio. E alguns segmentos ainda funcionam de uma maneira legal, mas outras não estão conseguindo sobreviver durante essa época. E como tu vê essa relação produção indústria-comércio nesse momento da pandemia, vindo que o comércio em feira é o que puxa tudo, é o que puxa todos os outros, é o comércio. Então eu queria saber o que tu acha sobre essa relação entre produção, indústria e comércio. Bom, como você já citou também, né? É muito corroborando com essa fala. Tá tudo muito interligado e também da mesma forma assim que você citou o processo meio que em cadeia, né? Se não tem compra no mercado,
por consequência, as indústrias também sofrem com a falta de demanda dos pedidos de clientes. Tudo está interligado. Mas também existe uma grande força vinda por parte das grandes empresas e indústrias também, que é justamente inverter esse processo. Muitas vezes, e eu também consegui testemunhar isso, as indústrias, e isso veio do meu ponto de vista, mas existem muitos relatos, muitos exemplos que podem ser citados. A indústria também ela tem essa capacidade de fomentar, incentivar e investir. Por exemplo, a indústria do trabalho, ano passado, eles fizeram um projeto incrível em parceria com a prefeitura daqui de Feira de Santana, voltado para a mobilidade urbana. Então, para melhorar, né, essa estrutura. E aí, tudo isso também tem uma cadeia de empregos que são gerados, de desenvolvimento que é construído. Então, uma coisa que eu venho frisando muito, inclusive em algumas coisas que eu estou compromissada, a exemplo também até do meu projeto de iniciação científica. A gente vem fazendo alguns estudos, escrevendo alguns artigos, né? E a gente sempre constata isso como contribuição, como conclusão, como discussão, né? De que é necessário que cada vez mais existam parcerias do governo com as instituições de ensino, das instituições de ensino com as grandes empresas, com as indústrias, para que exista esse investimento e tenha essa abertura para quebrar paradigmas, para incentivar o desenvolvimento, porque é tudo uma cadeia. Então, muito do que eu vejo agora é isso, né? Às vezes a gente tem esse mais facilmente visual perceber dessa forma, de que esse processo que você falou, né? Se tem baixa no comércio, baixa também na indústria, baixa no desenvolvimento como um todo. Mas também as indústrias elas podem retornar esse processo e investir, porque depois torna para elas também. Como eu falei lá no início, eu gosto muito de frisar isso. Pessoas fazem empresas, e empresas fazem países. E assim desenvolve a economia. Então, É, é a minha contribuição com relação a esse tema. e a gente falando sobre produção, indústria e comércio também, tem a questão da sustentabilidade, né? Que é o curso que você faz lá na UFRB. E a gente sabe que as pessoas trabalhando mais em home office têm menos gasto de gasolina e de outros que acabam atrapalhando, menos papel gasto e outras coisas mais, porque hoje está tudo mais voltado para computador e internet. E essa relação acaba sendo benéfica para, para o meio ambiente em si, né? A gente sabe que muitas empresas hoje têm se adaptado à ISO 14001, que é voltada para a gestão digital. Então é muito importante que as empresas hoje voltem sua empresa para esse cuidado para a gestão do meio ambiente, que elas se adaptem ao contexto que estamos vivendo, de proteger o meio ambiente, que é muito importante, porque é dele que vem os recursos para a nossa sobrevivência. Então, se a gente não cuidar dele, ele vai voltar para a gente e vai dizer que ele não vai te dar nada. E se ele não te der nada, então a gente vai acabar sem sobreviver. Então, é muito importante a gente cuidar do meio ambiente hoje para que no futuro a gente consiga, nossos filhos, nossos netos consigam conseguir pegar o desenvolvimento dado por hoje, né? A gente vê que hoje o desmatamento da floresta amazônica está em nível absurdo, mas também tem o dióxido de carbono jogado na atmosfera e outros males, poluição nos rios e outras coisas a mais. E a gente vê que tem uma mudança também de perspectiva no litoral brasileiro. Algumas praias que antes eram muito poluídas, nesse momento que não tem pessoas lá, estão mais limpas, as águas estão ficando mais claras por conta dessa falta do impacto do ser humano nela. Então, eu queria ver com tu também, corroborando com o que eu falei, sobre o momento da pandemia e a sustentabilidade que isso acaba gerando de maneira forçada. Como isso acaba sendo benéfico para o meio ambiente, mesmo que não fosse da maneira que a gente espera. Sim, como você citou, né, são dois pontos que é importante eu comentar. Essa questão também, a gente volta para o Lean. A gente vai falar de sustentabilidade, mas eu volto para o Lean, que eu lembro de um dos desperdícios que a gente estuda, que é o de transporte. É engraçado que na literatura no Lean, a gente fala, né, que todo o transporte, porque como que é visualizado o desperdício? Tudo que não agrega valor ao cliente, ele é visto como um processo não necessário, um desperdício de tempo, né? Porque não está agregando valor ao cliente. Então, por exemplo, processos burocráticos, ou então tempo de espera, estoque parado, tudo isso não agrega valor ao cliente, então é visto como desperdício. E o processo de transporte, ele é visto como um desperdício
porém ele é necessário. Então, assim, porém, em alguns momentos existem estudos assim para você verificar como que pode ser otimizado, né, esse transporte. E aí você falando sobre essa questão, né, do home office e tudo, hoje eu vejo assim, estou vivendo na pele como de fato o que eu estudei é verdade. O transporte, as movimentações, né, das pessoas é um desperdício que não agrega valor. Tipo assim, eu sair da minha casa para o meu trabalho, eu demoro 20 minutos. É um tempo que eu não perco estando em casa. Mas eu vejo o quanto é necessário de fato. Porque às vezes quando a gente está aqui sozinho trabalhando e não está ali integrado com a equipe, com o setor, as ideias não fluem, o processo não flui da melhor forma. Então, por isso que é um desperdício, mas não mas é necessário, né? E voltado para esse ponto, né? Até da questão da sustentabilidade, quando a gente fala em diminuir desperdícios, né? Também tem esse impacto, tanto para a sustentabilidade voltada ao meio ambiente, quanto você falou, mas para a sustentabilidade também da organização, para que exista a base para que aquilo esteja concreto e se sustente, né? Sustentabilidade no sentido de ser sustentável mesmo. Então, e falando sobre o meu curso que você citou, o que acontece? Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, nós temos duas graduações, que a gente chama de primeiro ciclo e segundo ciclo. No primeiro ciclo, nós vemos todos juntos as mesmas matérias, aquelas matérias que são iguais para todas as engenharias. Nós vemos essas matérias e outras matérias também que são voltadas para energia e sustentabilidade. Uma visão que eu tenho muito clara comigo e para mim também é muito claro que isso vem muito da minha universidade, é que a gente tem muito isso como lema, assim. Então, qual é o impacto que você pode gerar no ambiente em que você está inserido? Qual contribuição você pode dar? E existem várias matérias, a gente tem projeto interdisciplinar, 4 tipos de projetos, aí tem projeto integrador, enfim, vários incentivos para desenvolver projetos voltados para essa questão de energia e sustentabilidade com baixo custo, de eficiência, voltado para as pessoas que mais necessitam, para que tenha essa sustentabilidade, seja no segmento em que a gente estiver estudando, né? Então, é bem bacana. E aí depois a gente se forma, né? Faz o TCC, apresenta, tem a formação do ensino superior e depois pode optar por uma das terminalidades de engenharia, que na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, aqui em Feira, a gente tem engenharia de produção, engenharia de energias, engenharia de tecnologia assistiva e acessibilidade e engenharia de materiais. E aí, no meu caso, a minha terminologia é em produção. E é bem bacana ter essas duas formações, justamente porque a gente entrega, né, para o mercado de trabalho um profissional mais completo, no sentido dessa visualização, né, da sustentabilidade, do quanto é importante visar essas questões voltadas para o meio ambiente, para o mundo como um todo. E corroborando com o que eu estudo no Lean também. O Lean também ele é muito. Toda vez que eu falo Lean, a minha professora bota um emojizinho apaixonado aqui. Ah, É a minha orientadora. tá A minha tudo orientadora explicado, agora do faz todo projeto. sentido. Do projeto que eu faço parte de Lean Healthcare. E é bacana isso, porque é uma cadeia que tá realmente tudo interligado. Quando você reduz desperdícios, e aí você tá aumentando. Então, assim, pensando até no Lean Healthcare, né? Tô diminuindo desperdícios, diminuindo os investimentos que acabam sendo jogados fora. Tem estudos que dizem que 40% do que é investido na saúde é basicamente, assim, 40% dos processos é basicamente desperdício. Então, você pegar lá os bilhões de reais que são investidos, segundo o governo, 40% daquilo basicamente é jogado fora por falta de gerenciamento. Então, se você melhora isso, você melhora a qualidade do atendimento e melhora o índice de mortalidade, no caso, ele cai, né? E aí o que acontece? Isso também tem um impacto na forma sustentável, como a gente estava falando. Então, é bem redondinho tudo mesmo. E existem também outras metodologias da, da engenharia, inclusive a Six Sigma, que é uma metodologia um pouco mais técnica, voltado mais para o maquinário, voltado mais para a exatidão, mais até metrológico e estatístico da coisa, que é da área de engenharia. Qualquer engenheiro pode fazer esse curso. Existem algumas faixas, alguns níveis que você alcança, mas que hoje já existe também o Lean Six Sigma,
Porque o Lean é tão bom que aí uniram o Six Sigma com o Lean, que é para otimizar e melhorar a coisa. Então, não tem como não falar. Então, assim, é muito que É, eu e vejo muito isso, eu né? tenho certeza que hoje de noite eu vou muito sobre o Lean, eu vou É, pesquisar sobre o Lean. é E, uma forma diferente de enxergar isso, com certeza. e o Lean é usado bastante em administração também, né? Essa questão de gestão dos custos operacionais e é muito importante. A gente acaba vendo de uma maneira diferente um pouco mais do engenheiro da produção, ou coisa mais gerencial, mais contábil, mais de gestão, um pouco mais diferente da engenharia da produção. Mas é muito ligado uma coisa com a outra, então a gente vê Sim, que é bastante importante. A gente tem o Lean para várias áreas também voltada para negócio, modelo de negócio. A gente tenta sim. botar modelos de Inclusive, negócio, assim, inclusive, mais rentáveis e que tem um custo menor. de fato. Inclusive, de fato, você citou isso, eu estava até me esquecendo de falar sobre isso, que foi uma das questões quando a gente comentou sobre como atuar nesse momento de crise, né? E aí eu falei sobre essa questão, como a gente não tem uma demanda tão alta de clientes, ou então as empresas precisam pensar qual é a demanda que o cliente está precisando agora, como por exemplo, tem farmácias, enfim, mercados que provavelmente o que está mais saindo agora é álcool gel, papel higiênico, estavam fazendo até estoque, né, antes. Então, assim, como que fazer esse gerenciamento e de forma ágil, né? Que é um tema também que eu estou começando a estudar mais agora, confesso, eu já ouvia de forma mais sucinta, mas é algo que a gente está estudando um pouco mais a fundo agora, tentando entender, porque a gente precisa de metas visuais, concretas, atingíveis, né? Aquela técnica de fato SMART, né? Então, atingível, mensurado, exato, temporal específico, justamente para ter um resultado efetivo em menos tempo possível. Pronto. Grace, adorei falar com você hoje. A live extrapolou por conta dos problemas que a gente teve na internet, Tranquilo, acontece. mas 8h15 a gente está falando aqui sobre engenharia, sobre muita produção, produtividade, indústria. Adorei falar com você. Explicou muito sobre o Lean Healthcare, que pode ser usado também para outras áreas. Falou sobre o Lean Manufacturing. Então, é muito importante o que você falou. Agradeço por você estar aqui com a gente. Daqui a pouco a live vai acabar sozinha já. Então, foi muito conteúdo, foi muito prazeroso. Queria agradecer pela sua presença. E a Action Consultoria Júnior está aberta para você novamente, para novas oportunidades, para falar sobre outras questões voltadas para custos mesmo, para redução de custos nas empresas. E pode finalizar a sua fala, falar o que você quiser. Agradeço muito, a Action agradece pela sua presença. Tranquilo. Eu que agradeço, né, a você também por todo o bate-papo que a gente teve antes da live. Um dos colaboradores de você também, o Biraci, que fez o primeiro convite, que é um amigo de muito tempo atrás, Bira fez o intermédio. quando eu nem Fez o imaginava fazer intermédio. engenharia, e aí a gente acabou se conectando e fez o convite, então eu agradeço. E estou sempre disponível. Parabéns também pela proatividade de vocês, por estar sendo resiliente nesse momento que está todo mundo em casa, com diversos conteúdos na internet. Vocês estão fazendo um segmento bem bacana e eu tenho certeza que vai ser bem construtivo para quem está aqui, né, se conectando com vocês. Eu desejo sucesso para a Action, para você também, e o que precisar, estou disponível. Tá bom? Muito Show de, obrigada e uma show boa de bola. noite. Show de bola, Grace. Para quem quiser, o vídeo vai estar disponível no GTV para assistir essa aula da Grace Kelly. Eu sei que ela vai assistir de novo mais tarde ou amanhã, vou mostrar para a filha dela. Foi bem legal. Convido vocês já para amanhã com o Thiago Alves, do Feiraguai Shop, comércio virtual bombando aí esse novo segmento. A gente está aprendendo coisas novas durante essa pandemia. O Feiraguai Shop, que é de antes ainda, então já aproveitou essa oportunidade, já vendendo já seus produtos já importados, tecnológicos e outras coisas a mais. Então, oportunidade massa para você que quer saber mais sobre comércio virtual e sobre marketing 4.0 amanhã com o Thiago Alves, também 7 horas da noite. Já convido o Grace também para estar conectado com a gente. Show. Vai ser massa demais. A Action está com programação voltada para todos os cursos, para todos os segmentos. Sexta-feira a gente fala sobre moda, sobre estética. Sábado também, outro segmento, empreendedorismo, que são os produtos de beleza. E semana que vem a gente vai ter mais, só que mais voltado para outras áreas. A gente vai ter
o pessoal da Neja Lumiar também aqui com a gente. Então, continue seguindo a Action, continue na Action Week, que vai ser maravilhoso. Eu agradeço a presença de vocês hoje na live. Um grande abraço. Continue seguindo a Action Consultoria Júnior. Valeu, gente. Tchau, tchau.